3, 2, 1, aí vamos nós. Seja mais Vamos uma vez muito lá. bem-vindo, muito bem-vindo. Olá, Patrícia Chagas conosco, Cláudio Zaidan, parceiro de sempre, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo e vendo, porque esse programa também pode ser visto pelo YouTube, né, Cláudio? Claro que sim. O Dan agora está fazendo parceria com Shakespeare, né? Sim. Mercador de Veneza, não é moleza. O E tá mercador. arrebentando, tá extraordinário. E a fila vai ser difícil atender a demanda. Por isso, ó, Tomara. espetáculo para anos aí, viu, Dan? Tomara que sim, um sucesso. Cara, se você acho que a gente gravou o programa, mas a gente não falava disso. Antes da estreia, foi uma das peças que eu mais estava em pânico na minha vida, que não ia dar certo. Por Que não ia quê? ficar. Eu achava que não ia ficar boa, Patrícia. Eu achava que eu não ia chegar no personagem, que a peça não ia funcionar. Aí, eu entendi o cenário no ensaio geral só. Eu falo pra diretora, pra Daniela Estibula. Eu só entendi o que você tava pensando no dia um dia antes da estreia. Porque o cenário tem muita coisa, né? Tem vídeo, tem projeção, tem tal, tem bateria, tem muito. Mas enfim, para quem está nos ouvindo, a peça continua em São Paulo e depois deve viajar, vai para Brasília e para outros lugares. Sejam todos muito bem-vindos, assim como você, Patrícia Chagas, como mulher das finanças e das artes, sua presença vai ser muito bem-vinda. Mais das artes do que das finanças, hein? Da educação. Agora eu fui das artes para educação, que é quase a mesma coisa, né? Educar é Conta uma para arte. mim, conta pra gente aí, como é que foi essa passagem e por que que a educação te encanta tanto? Nesse país que É. tanto precisa de educação. Então, eu comecei minha carreira sempre muito encantada por contar histórias, né? Eu fiz escola técnica no colegial, fiz uma escola técnica de desenho e me encantei pela fotografia, que é uma narrativa em imagem, né? E aí, quando eu fui escolher o que eu vou estudar, eu falei, poxa, acho que cinema é um jeito de contar histórias, né? Também quero fazer cinema e rádio e TV. E aí eu entrei, assim, estudei um ano inteiro, foi aquela coisa pré-vestibular, só tinha, não sei se você lembra, tinha uma época na USP que só tinha 15 vagas pra gente entrar nesses cursos, era um mais concorrido que medicina, né? E eu sei que quando eu entrei, assim, foi assim, uma realização de agora eu me encontrei. Eu vou trabalhar com cinema, com roteiro, sempre quis ser roteirista, sempre quis contar histórias, né. E durante muito tempo eu comecei minha carreira assim, fazendo roteiro, cheguei a fazer alguns roteiros para o pessoal dos Cachorrinhos lá da TV Colosso, com o Luiz Ferré. Cheguei a fazer, enfim, e entrei numa produtora, comecei a fazer vídeos de treinamento, foi aí que a coisa começou a entrar para educação. E eu fazia uns vídeos de treinamento que eram tipo novelas, era tipo os normais. A gente tinha, assim, era treinamento, mas tinha um acting, tinha atores, né. E aí que eu entrei e comecei a trabalhar, eu comecei a entrar no universo da educação corporativa para as empresas. E eu fui fazer uma pós-graduação em educação para adultos, e aí eu entrei realmente no universo da aprendizagem, né, de olhar para a aprendizagem como um lugar onde muitas possibilidades se abrem, né. E eu via que tinha tudo a ver com a minha vontade de contar histórias. Eu acho que contar histórias é o jeito que a humanidade trouxe o conhecimento, né, ou pela oralidade. E sempre foi histórias, né, nunca foi assim, vou te explicar uma coisa técnica, não, sempre estava revestido de uma história, né, se você Parábolas, né? parábolas. Então, se você estudar, eu tô lendo o Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, e é muito interessante ver que o melhor jeito de transmissão de conhecimento são as histórias mesmo, né. As histórias, elas tocam as pessoas, elas tocam a memória das pessoas, né, então elas têm um poder de de se perenizarem na história, né, na vida das pessoas com muita, de uma forma muito, assim, eu arrisco dizer que é uma das formas mais fortes que existe. Eu acho que ela atravessa a psique das pessoas, né, então
os psicanalistas usam histórias também, né, para trabalhar o inconsciente, mas é um jeito de você transmitir conhecimento de um jeito muito engajador. Isso nunca se perdeu, acho que a gente continua tendo essa possibilidade de usar as histórias como uma força para a educação, né? Os bons professores são bons storytellers, né? Se você observar, se lembrar aquele professor, aquela professora, você vai lembrar de uma história que ele contou, que ela contou, né? Então a gente tem essa. Eu realmente me encanto por usar histórias, né, para engajar e para ensinar, que eu acho que é o melhor jeito de ensinar e de aprender. Eu, particularmente, adoro aprender com histórias. E quando a gente entra no universo dos adultos, né, quando a gente fala de andragogia e de pensar como que um adulto aprende, ele tem um repertório próprio. E a história, ela muitas vezes, ela entra mais fácil no repertório do adulto também, né? Ela encanta as crianças e entra no repertório do adulto de um jeito, eu acho que é mágico, é muito legal. E então faz 25 anos que eu trabalho com educação para adultos, né? Até ia falar para quem está nos ouvindo aqui, mas você pode me ajudar. 25 anos de experiência em design de estratégia de aprendizagem, educação corporativa. Já liderou times de grandes empresas como da UOL EdTech, HSM, a Ferolab. Integra o time da Núcleo Associação para conectar a inovação com narrativas envolventes, que é o que você estava falando exatamente agora. E foi graduado em cinema, RTV, rádio e televisão, né, pela ECA USP, e depois pós-graduado em Online and Distance Education on the Open University UK, United Kingdom. Chega a nossa instituição para liderar os impactos positivos e construir ainda mais valor. Acho que assim também fica todo mundo sabendo mais o que você fez e fará, com certeza. Farei, não, a missão para mim aqui é o que temos daqui para frente. Temos desafios interessantíssimos aí de inclusão, né, de educação inclusiva. Sabe qual que é o propósito da gente? Fala, Patrícia. Qual? O Cláudio ia falar uma. Fala aí, Zé. Não, por favor, fique à vontade. Não, o nosso propósito é transformar realidades por meio da educação inclusiva, né? Então, essa transformação de realidades por meio da educação inclusiva é um propósito incrível, assim. Ele é um propósito que tem. Quando a gente começa a escutar as histórias das pessoas que já passaram pelos programas da Núcleo Associação, e tudo com foco assim, a gente conecta posições que existem no mercado com pessoas que historicamente estariam excluídas desse ambiente, elas estariam em outro ambiente, elas não estariam nesse ambiente de tecnologia corporativa, entendeu? Então a gente traz pessoas que são mulheres, pessoas pretas, LGBT, pessoas 50 a mais, né? Jovens, pessoas de contextos periféricos, situação de vulnerabilidade. E a gente conecta com esse universo da tecnologia, que é o core da Núclea, né? A Núclea é a maior empresa do mercado financeiro aí, de tecnologia para o mercado financeiro. Essa conversa com a Patrícia Chagas, essa prosa, ela também tem imagem, você pode nos acompanhar com áudio e vídeo. E claro, os mais de 60 episódios do Isso Ninguém Vê estão à disposição em todas as plataformas de áudio, você pode ouvir todas essas formidáveis conversas, porque os convidados são sempre muito especiais, né? E a Patrícia, ela traz esse tema, e ela acabou de falar dos que provavelmente nunca chegariam, dos que provavelmente sempre encontrariam as portas fechadas, os muros cada vez mais altos. E, aliás, você citou algumas pessoas que historicamente sofrem exclusão. Há também algum programa especial para pessoas com deficiência, Patrícia? A gente tem objetivos a gente já teve uma turma para pessoas neurodivergentes. E a gente pretende novamente criar essa turma para pessoas neurodivergentes. E a gente vê que o legal é a gente planejar, né? Então a gente tem um planejamento aí ao longo do ano, e estamos com um planejamento bem assim, que eu diria auspicioso,
para 2026? A gente quer ter 10 turmas, né? Nessas turmas, média de 100 alunos cada turma, para trazer essas pessoas para o mercado. E provavelmente uma delas a gente pretende que seja para pessoas neurodivergentes. Então, Patrícia, o Dan sempre diz aqui Hum. que o brasileiro, ele é maluco por tecnologia, né? Ele gosta do novo, é da um queijo de tecnologia. brasileiro, viu? No entanto, parece haver, e você certamente vai poder esclarecer isso, parece haver uma grande dificuldade para formar essas pessoas em tecnologia. Aliás, o Brasil usa muito tecnologia, mas basicamente importado, né? Mesmo aquilo que é produzido aqui parte de elementos importados. E agora, inclusive, com a inteligência artificial, isso se torna explícito, né? Há o problema das centrais de dados que o Brasil não tem, etc. Isso é verdade, de fato, na média, é preciso dar saltos na qualificação dos brasileiros interessados no trabalho com tecnologia, Patrícia? Olha, Zaidan, esse ponto é a grande dor que eu vejo das empresas que hoje têm posições abertas a serem preenchidas por profissionais de tecnologia. Teve um estudo publicado pela Google for Startups que identificou que vão faltar 530 mil pessoas para preencher as vagas. Então, é uma realidade, a gente não tem essas pessoas, e na Núclea o que a ideia da associação é, já que teremos essas posições abertas, por que não trazer pessoas que não estariam naturalmente, né? Porque é um mercado majoritariamente masculino, né? Se você pensar assim, a origem aí da tecnologia, é só olhar os grandes fundadores, são homens, né? Então, a gente pensou, vamos trazer pessoas de outras, deixar esse mercado mais diverso, já que a gente vai preencher essas posições, e formar essas pessoas. E aí a gente vai para a segunda parte da sua pergunta, Zaidan, que é difícil formar em tecnologia? Aí, assim, eu olhando como uma pessoa de educação, eu vejo aí algumas coisas, tá? A gente tem alguns aspectos que fazem com que esse nosso desafio, né, de transformar as realidades por meio da educação e deixar esse mercado de tecnologia mais diverso, a gente tem aí alguns desafios. Então, a formação em tecnologia, ela por si só, ela tem uma complexidade. A gente escolheu seguir uma linha que a gente chama de skill-based. O que é isso, né? O skill-based é eu olhar, tem olhar algumas coisas. Eu olho para as empresas de tecnologia e identifico quais são as habilidades que naquele momento estão sendo mais demandadas pelas lideranças, pelos executivos em tecnologia. E isso é uma coisa que tem uma atualização constante, não vão ser sempre as mesmas habilidades. Então, a gente precisa acompanhar que essas habilidades a gente esteja ensinando, trazendo para os nossos alunos, no Ser Mais Tech, que é o nome do nosso programa, né? Aí tem um segundo aspecto, não só de habilidades técnicas, os profissionais sobrevivem, né? A gente fala muito hoje das habilidades socioemocionais, comportamentais, como é que eu trago também essa sensibilidade para que eu possa ter uma carreira sustentável dentro de uma organização. Eu também preciso aprimorar o meu autoconhecimento, minha inteligência emocional, minha capacidade de colaborar com os meus colegas, né? E aí a gente conecta essas pessoas, esses públicos, também com soft skills, né, que é o nome dessas habilidades socioemocionais. E aí, se a gente olhar, não é só instrução, não basta eu trabalhar, ensinar a pessoa. Vou dar um exemplo, eu não sou de tecnologia, né, mas eu sei que as pessoas precisam aprender a programar numa linguagem que chama Python. Mas não é só isso que vai fazer aquela pessoa ser um profissional de tecnologia. Ele precisa entender de Python e ele precisa entender
de como escutar, como eu vou ter uma escuta ativa, como que eu colaboro. Ele precisa ter um momento de reflexão, ele precisa refletir, ele precisa ter momentos de colaborar. Então a gente está criando também comunidades que eles possam trocar, que eles possam perguntar, responder, né? E a gente está vendo que tem algumas coisas, alguns aspectos, quando a gente fala de públicos historicamente excluídos, né, desse ambiente corporativo e de tecnologia, a gente precisa trabalhar o pertencimento também. Essas pessoas precisam fazer, não apenas se formar e falar, tô pronto para a tecnologia, mas eu também posso pertencer a este lugar, eu posso fazer parte de uma empresa, eu posso, sim, eu consigo estar lá nessa empresa trabalhando com isso, né? Trabalhar a autoestima dessas pessoas, né? Teve um estudo do Instituto Proa falando sobre o que quer o jovem da periferia, né, dos contextos periféricos, e fala muito desse desejo de seguir uma carreira, de ter uma carreira, o quanto esses jovens desejam sair de uma precariedade, né? Então a gente vê que a tecnologia, as áreas de tecnologia, com essa carência de preencher posições, é uma oportunidade da gente dar uma carreira para uma pessoa, uma carreira digna, com um salário bacana, um salário digno, oportunidade de crescer, de sair de um cenário de precariedade, né? Mas a gente tem que trabalhar muito o pertencimento. Então, tem outras estratégias também, não sei se eu estou falando demais aqui, mas daqui a pouco eu falo mais. Tem outras estratégias também que a gente usa para tratar essas questões mais de, assim, como que eu não desisto no meio do processo, sabe? Porque, pensa, a realidade de uma pessoa, se você olha para um jovem num contexto periférico, ele não tem ali a internet prontinha, bonitinha para usar. Às vezes ele vai usar um celular que é de uma família inteira que está usando o mesmo celular, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro. Às vezes, assim, nessa pesquisa do Proa mostra que a renda familiar desses jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho é uma renda que ela é muito baixa. E então, assim, o fato dele estar estudando, ele está deixando de trabalhar para estudar. Então a gente precisa criar mecanismos para mantê-lo engajado no estudo, né? Mecanismos de apoio, mecanismos de sustentação, e eu estou falando de um jovem, mas vamos pensar numa uma mulher, uma mãe solo, né? Uma mulher preta que quer começar, acabou de ter um filho, mas quer entrar em tecnologia. Ela pode, mas a gente precisa dar um suporte maior. É aquela diferença entre a igualdade e a equidade. Eu preciso ter uma régua diferenciada para olhar e para dar condições para essas pessoas seguirem nos programas. Então, o nosso desafio todo do Ser Mais Tech, de transformar realidades, com a educação inclusiva, né? E quando a gente coloca essa palavra inclusiva, a gente intencionalmente está sendo inclusiva, a gente intencionalmente quer que essas pessoas fiquem com a gente, permaneçam e se formem e tenham oportunidades, né, de estar numa carreira de tecnologia, que é uma carreira... Patrícia, desculpa, quanto Fala. tempo entre a entrada, quando a pessoa é acolhida, recebida por vocês, e o momento em que ela está pronta? Na média, que tempo leva para que ela esteja pronta? Então, a gente tem nossas formações do Ser Mais Tech, e aí depende muito daquilo que eu tinha falado do hard skill, porque a gente tem casos em que, por exemplo, a gente descobre que uma certificação em cibersegurança está sendo muito demandada. Então, se a gente formar essas pessoas numa certificação em cibersegurança, ele tem mais chances de empregabilidade no final da capacitação. Mas, em média, a gente fala de 200 horas, mais ou menos, então isso acaba espalhando aí no tempo. Em torno de 6 a 7 meses, a gente faz uma formação. Mas a gente vê que a gente precisa continuar, né? Então a gente hoje está buscando parcerias estratégicas com universidades que podem oferecer uma bolsa, né? Então, às vezes, para esse aluno, ele já está preparado tecnicamente para assumir uma posição, mas a gente sabe que
se ele entrar num curso superior com uma bolsa, por exemplo, ele tem mais chances de entrar numa vaga de estágio, que é uma vaga que ele não poderia entrar se ele não está numa graduação. Então, assim, quando a gente fala pronto, a gente depende muito do aluno e depende muito do trabalho que a gente consegue fazer no entorno. Uma das coisas que a gente está fazendo e que às vezes é um game changer na realidade da pessoa, é ofertar um mentor, uma pessoa para conversar, sabe? Para trocar uma ideia. Conversar, mostrar, falar um pouco da sua própria carreira, né? Um mentor, alguém que tem um pouco mais de experiência, que pode aconselhar essa pessoa, que pode E dá escutar. certo, Patrícia? As pessoas que têm estado com vocês desse tempo todo aí, mudaram o seu caminho? Tem dado certo? Tem dado certo. A gente recentemente, até a gente vai publicar agora semana que vem no LinkedIn, a gente fez entrevista com 3 ex-alunos nossos, que por acaso, eu até brinco, por acaso, mas não por acaso, eles são da primeira turma de 2022, tá? Então, só para vocês entenderem, esse programa Ser Mais Tech, ele existe desde 2022, e a nossa ideia é ampliar, ter mais turmas em 2026, a gente ter uma estrutura. Eu cheguei agora, tá, gente? Lembrando, Sei. né? Essa é a minha missão para 2026. Então, desde 2022, a gente entrevistou 3 funcionários que hoje são funcionários da Núclea. Então, a gente tem uma analista de segurança, programador, são pessoas que estão super adaptadas trabalhando na Núclea e que passaram pelo programa, né? Que receberam todo esse banho de loja de soft skills e que hoje dão um depoimento de falar assim, olha, vale a pena. E olha que interessante, as 3 pessoas são de transição de carreira, são jovens, mas que transicionaram de carreira, saíram de uma carreira que não tinha tanta estabilidade para uma carreira em tecnologia que tá super, né, eu falo, é um hype trabalhar com tecnologia, né, hoje. É super E legal. E tem a Nuclea Academy, né? Que dá e esse tem a suporte Nuclea também para Academy. mais gente. E tem a Nuclea Academy. A Nuclea Academy, para quem não conhece, né, para quem está escutando a gente aqui, ela é uma plataforma 100% gratuita, tá? Com mais de 600 horas de conteúdos, que são conteúdos de tecnologia, conteúdos de inovação, são aulas, tá? São videoaulas. Então, se você já é um profissional de tecnologia, de inovação, de design, por exemplo, ou um profissional de qualquer outra área, também vai se beneficiar, porque tem conteúdos sobre comunicação, tem conteúdos muito legais ali sobre os conteúdos sobre inovação, eu falei, tecnologia. A gente tem conteúdos também sobre soft skills, tem conteúdos diversos ali, e é www.nucleaacademy.com.br. É gratuito, é só se cadastrar e fazer os cursos. Os cursos têm certificados, tá? A gente está também ofertando esses conteúdos para escolas técnicas, estamos fazendo parcerias com jovens que podem entrar em contato aí com esse universo da tecnologia através do Nuclea Academy também. Muito legal, não é muito legal porque é acessível a todos, né? É isso. Ô, Patrícia, você tem graduação em cinema, né, na ECA, na Sim. USP. E como já contou pra gente, é muito ligado em roteiro, em escrever roteiros, é uma roteirista. Você hoje está aí trabalhando com educação corporativa. Isso estava no seu roteiro? Não, mas isso é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, né? A gente viver assim, vendo para onde que a vida nos leva, no sentido, eu sinto que o caminho profissional das pessoas tem muito de existem portas que se abrem e que desafiam a gente, né? Eu gosto muito do desafio. Então, quando eu entrei na educação corporativa, a educação corporativa ainda era muito um lugar que alguns psicólogos pisavam ali, né? Então, não tinha ninguém de comunicação, não tinha ninguém de cinema. E isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala em diversidade, né? A gente olhar como é legal a gente trazer um background. Eu trouxe um background diferente ali para uma área que
não tinha ninguém de comunicação ali, naquele momento, né? No início dos anos 2000 ali. Não tinha ninguém que olhasse a educação corporativa desse ponto de vista de pensar em narrativas engajadoras, em pensar em uma maneira de contar histórias e levar as pessoas por meio da narrativa. E hoje, olha que interessante, né? Naquele tempo, a gente não tinha tanto essa presença massiva dos produtores de conteúdo, né? Pessoa produtora de conteúdo, TikTok, Instagram. Então a gente não tinha ainda essa presença do vídeo com tanta força, né? Para dar uma mensagem. Então eu vejo que ela é uma forma poderosa de dar mensagem. A gente só precisa saber quem é o influencer que a gente quer que nos influencie, né? Assim, escolher a qualidade do conteúdo que a gente está vendo, mas continua sendo uma ferramenta, a narrativa é uma ferramenta poderosa para aprendizagem, né? Então, eu adoro, e assim, eu continuo gostando de roteiro de cinema, continuo sendo eu continuo eu me considero uma pessoa que nasceu no roteiro, no cinema, mas que usa isso para a educação, tá? Então tem essa. Patrícia, Diga. a gente fala muito do que Brasil ser o país do desperdício, né, de que falta possibilidades para as pessoas, mas o que é que qualidades ou que atitudes você acha que as pessoas precisam ter para também construir seu caminho, quando a oportunidade eventualmente aparece ou quando ela consegue fazer parte de um projeto tão bacana quanto esses que a gente tem falado aqui? Quais são as, assim, eu acho que fui claro na minha pergunta, né, essas habilidades, assim. As técnicas às vezes é mais difícil, porque depende do preparo de cada um, mas as comportamentais. Tá. E eu aqui pensando sobretudo nessas pessoas que a gente traz, você tá falando desse público nosso que a gente traz para o Ser Mais Tech, né, que são as É, pessoas mas uma coisa não exclui a outra, né, acredito que o que você vai todos falar nós, para vale para everybody. todo mundo. É. Tá bom. A gente precisa ter tem um lado de disciplina. Sempre que eu falo essa palavra eu lembro do Dr. Drauzio Varella, então tem disciplina, não tem que esperar ter a vontade. Às É o vezes rei da maratona, né. é, Apesar que agora se machucou, né, ele não conseguiu mas enfim, terminar, mas é. é um ídolo que eu tenho aí, assim, a gente não precisa esperar a vontade, a gente tem que ter a disciplina ela leva a gente para muitos lugares, né. Então eu vejo que essa é uma habilidade comportamental que faz diferença para você estudar, para você persistir num caminho de se formar para o que quer que seja, né. Se cerque de pessoas que vão te apoiar. E esse eu acho que é um dos maiores desafios, às vezes a pessoa está muito sozinha e ela precisa, por isso que eu falo que a mentoria funciona, sabe. Você precisa ter alguém que te diga que a sua escolha é uma boa escolha, que você está no caminho bom, que continua, que te dá aquele ânimo para seguir, né. Então se cercar de pessoas que estão em caminhos semelhantes, esse senso de comunidade, né. Eu falo que a comunidade ela tem um poder, né, um poder, para o aprendizado. Vou dar um exemplo, tá, de comunidade, eu não sei se eu tô fazendo uma digressão aqui, mas eu vou chegar na resposta que o Dan trouxe, tá. Mas assim, existe 2 estudiosos na década de 90, muito antes do advento da internet, Levy e Wenger, eles em 1991, mais ou menos, eles estudaram as comunidades de prática, que naquela época não tinham internet, eram comunidades de caminhoneiros, de parteiras. As parteiras tinham comunidade de parteiras, de técnicos que consertavam máquinas, e ele estudava essas comunidades para olhar como que o aprendizado fluía dentro da comunidade. E ele mostrava que a pessoa que era como se diz, o pessoa mais júnior, né, a pessoa que estava chegando naquela comunidade, ela entrava num modo era uma participação periférica, que eles chamavam isso. A participação na comunidade era periférica. Eu observava ali o Dan e o Zaidan conversando, mas eu acabei de chegar, sou júnior, né.
Então, ali observando. O fato de eu estar observando essas conversas e acompanhando essas conversas me geram duas coisas. Eu aprendo escutando os outros conversarem e eu começo a me fortalecer o suficiente para eu me sentir, quando eu estiver seguro e confiante, eu vou contribuir. E nesse momento entra um segundo aspecto, que é o pertencimento. Eu começo a me sentir pertencente àquela comunidade. Então, uma pessoa que está estudando, que está buscando, ela precisa buscar essa força da comunidade. A comunidade, ela tem a força da motivação e a do aprendizado. Você aprende muito com comunidade, né? Já diziam aí os socioconstrutivistas que falavam muito disso. Então, assim, é uma forma de você observar diálogos, de você aprender pelo diálogo, refletir, né? Então, acho que essas três coisas eu vejo como importantes para você seguir para estudar alguma coisa, uma coisa nova da sua vida. Vamos para as dicas, Cláudio? Dica, Patrícia. Dica de filme, livro, do que você quiser. Vamos lá, Cláudio, Dica? começa contigo. Sim, Não, senhora. vou começar. Até uma homenagem à Patrícia. Uhum. A dica hoje é só um filme. Você sabe, Patrícia, as minhas dicas são invariavelmente do passado, né? E esse filme é de 1971 e é um filme formidável, não é uma ficção, é uma história real. Sacco e Vanzetti, os dois anarquistas italianos que foram para os Estados Unidos, foram acusados de assassinato, houve uma perseguição política, um processo judicial todo viciado. Ambos morreram em 27 na cadeira elétrica, né? Foram condenados à morte. E depois, anos depois, o próprio judiciário dos Estados Unidos reconheceu que o processo foi forjado, mas basicamente era uma perseguição política a dois anarquistas, um momento muito peculiar da política no mundo e da situação socioeconômica nos Estados Unidos. Filme formidável e real, cabalmente real. Sacco e Vanzetti, de 1971, é a minha dica. Ó, a minha dica vai também no caminho, uma no caminho do roteiro, ela deve conhecer o Story, estava aqui atrás de mim na Ai, ó, minha do Martin biblioteca. Substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. É uma aula isso aqui do Robert McKee, ele já veio ao Brasil, deu cursos e tal, um Deu, craque ele do dá roteiro. curso. Ele dá É. curso, claro, é muito E o bom. outro é um livro que eu ouvi você falando, eu escolhi lá também, peguei aqui atrás. Eu adoro esse livro simples, chama O Palácio da Memória. Aqui, ó, Palácio da Memória, do Nate DiMeo. Ele conta histórias inusitadas sobre as pessoas. Então, por exemplo, eu vou ler aqui rapidinho. Ele conta a história de Léo, o leão da MGM, que apareceu de apenas 10 segundos no início dos filmes. É uma das imagens mais conhecidas do cinema. Como morreu, afinal de contas, Edgar Allan Poe, pegou o trem errado, aí ele conta essa história. Aí, que momento a lagosta, conhecida como uma comida de gente humilde, passou a frequentar os salões mais refinados. O jovem brilhante cientista que teve que se prestar a ser babá da bomba atômica. Ele vai contando várias histórias inusitadas de pessoas famosas ou não, e o livro é uma delícia, cheio de boas histórias, como as que a Patrícia conta e gosta. Palácio da Memória. Sua vez, Patrícia. Minha vez. Filme Jurado número 2, último filme do Clint Eastwood. Maravilhoso, Clint Tá no com o Prime, eu acho, ou na HBO, né? Tá no Tá num desses. Prime, esse filme É. tá fácil, é só pegar ali no Prime. Ele é um filme sobre fazer a coisa certa, e o Clint Eastwood, para mim, ele é um gênio e é um cara que dá um exemplo, que ele fez esse filme já com 92 anos, e é um filme que ele é de uma delicadeza, de uma sensibilidade sobre fazer a coisa certa, é muito legal. É parecido com 12 Homens e uma Sentença, Cláudio, sabe? Lembra desse, Henry Fonda? É parecido, já ouvi falar, é parecido. E livro, um livro que é uma delícia, que chama Latim em Pó, do Caetano Galindo. Já ouviram falar? Latim em Pó. Fala sobre as origens da língua portuguesa. É um livrico, eu tenho ele aqui, ele é um livrinho fininho, assim, mas ele é tão gostoso de ler, porque ele fala da origem da nossa língua, né? Como surgiu a nossa língua portuguesa. Tá fechado o teu Tá microfone, fechado Cláudio. aí.
etimologia das palavras, né, Patrícia? Ele fala da... E assim, a narrativa dele é super envolvente. Então, de repente, você vê, você já acabou o livro, assim, né? Você fica com pena, nossa, um livro tão curto, falando da nossa língua, né? Da origem da nossa língua. E é muito legal porque ele fala muito da coisa das mães, né? Porque a gente recebe a língua das nossas mães, né? Assim, a maioria, né? Com quem a gente fala primeiro? Com as nossas mães. Então, é Sem muito, muito dúvida. bonito. Muito bonito. Patrícia Chagas, muitíssimo obrigado por hoje. Parabéns pelo seu trabalho. Trabalho Obrigada, que você viu? está Um prazer desenvolvendo na conhecer Núclea. você. Parabéns à Núclea. Eu participei ali do Núclea Academy no lançamento e eu acho um projeto super bacana. Parabéns ao que vocês têm feito. Cláudio, é isso, meu caro. Saudações a Shakespeare, parabéns pelo trabalho brilhante, Dan. Patrícia, parabéns por esse trabalho de fôlego revolucionário que vocês estão fazendo aí. Foi uma honra ter você aqui. Obrigada, é uma honra minha. Obrigada, viu? Tudo de Muito bom, bom. Cláudio. Bom Tudo de você. bom. Abraço. Bom, que a gente não se encontra na próxima vez com o Santos rebaixado. Olha, eu não dou essa certeza, mas aguardemos, né? Tomara que não. E que meu time tenha menos de 2 bilhões em dívidas também. Em algum Também momento. o risco é grande do cenário não se alterar, né? Mas enfim, tudo de bom mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau, Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.